Irmãos queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom mais uma vez estarmos aqui, né? Estamos começando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E a nossa oração é que o Senhor possa falar com cada um nesta noite, que os nossos corações estejam abertos para louvar ao Senhor. E que o Senhor possa se agradar nesta noite do nosso culto, amém? Você que nos assiste, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor fale ao seu coração nesta noite. Vamos nesse instante louvar o Senhor com o hino 180 do nosso Inário Novo Cântico. Jesus, pastor amado, louvamos-te hoje aqui, unidos pela graça, num corpo só em ti, com penas e malícias que longe de nós nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos na mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor num só caminho estreito. Deus mesmo nos conduz, só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivemos sempre unidos por ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda comunhão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também nos perdoar, pois tanto carecemos do auxílio do Senhor. Unidos graças damos por seu imenso amor. Amém. Passo a palavra ao presbítero Alessander.
Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus estamos de volta, depois de uma longa viagem, né? Mas coisa boa estar na casa de Deus, também com os irmãos e com esta igreja. Irmãos, eu queria convidar a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura do versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Creio que um versículo muito conhecido dos queridos irmãos no meio evangélico. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Assim diz a palavra de Deus. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Irmãos, se a gente olhar o contexto, os versículos 27 a 34, quando Paulo e Silas estavam presos e veio o terremoto que abriu as celas, o carcereiro apavorado, achando que eles tinham fugido, e aí então Paulo grita em alta voz que estamos aqui, né? E Paulo com certeza disse ao carcereiro que sua família seria salva se crescem no Evangelho. E aí nós vemos então no versículos 32 e 33 que os membros da família do carcereiro receberam a salvação e ouviram a mensagem do Evangelho e creram e foram batizados. Irmãos, para os membros de nossas famílias, e aí pensando no mês de missões a qual a Igreja Presbiteriana do Brasil passa, nós vamos entender que o campo missionário começa na nossa família. Muitos dos nossos familiares ainda não aceitaram a Jesus. Muitos deles não ouviram a palavra de Deus. E para esses nossos familiares, para que essas pessoas sejam salvas, nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos falar de Jesus na vida dessas pessoas. E que o Espírito Santo, a partir disto, então, ilumine essas famílias, esses nossos familiares, para que eles tenham, então, nova vida espiritual. É um desafio grande, irmãos, mas nós precisamos falar de Jesus, falar do Evangelho a nossos familiares, parentes e amigos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria nesse momento orar com vocês, pedindo para que nos dê coragem, na verdade, para falar, da palavra de Deus, falar para essas pessoas. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo alimento, pelo sustento que o Senhor providenciou mais uma vez em nossas vidas. Que neste momento nós estamos aqui diante de Ti para Te louvar e Te agradecer e engrandecer o Teu nome, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos encoraje a levar a Tua palavra a nossos familiares, nossos amigos e nossos parentes, Pai. Abençoe a cada irmão que está aqui presente esta noite. Abençoe também aqueles que não puderam vir e aqueles que ainda estão por chegar. Que o Senhor continue derramando graça sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Graças te damos por tudo. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, enquanto a equipe de louvor vai entoar então os cânticos e as canções, aqueles irmãos que vieram preparados, sentiram seu coração dispostos a contribuir com a casa de Deus, a casa do Senhor, sinta-se à vontade. Amém.
Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento e nós vamos cantar a canção que diz: cantarei teu amor para sempre. Mas para ficar assim mais bonitinho, né? A gente não tem uma bateria aqui para marcar o ritmo. Vamos usar as nossas palmas? Bem bonitinho. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua chuva entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua chuva entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor e dizer: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Não há quem seja igual e quem se compara ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Senhor, nós louvamos a Ti pelos Teus poderosos feitos, porque diante da Tua palavra, ó Deus, diante do Teu querer, diante da Tua voz, Senhor, não há quem não se dobre, não há quem se prostre, Senhor. Ó Deus, quando a Tua voz ressoa, aleluia, bendito seja o Teu nome, Senhor, bendito seja o Senhor para todo sempre, incomparáveis são Tuas promessas para aqueles que Te temem, para aqueles que Te servem, para aqueles, Senhor, que ouvem e seguem a Tua voz, aleluia, louvemos ao Senhor, aleluia, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor.
Senhor. Tu és a nossa vida, aleluia. O motivo do nosso louvor, o motivo do nosso louvor, Senhor, porque Tu morreste a nossa morte para que pudéssemos viver a Tua vida. Obrigado porque o Senhor nos deu um novo coração. Já não temos mais aquele coração, Senhor, de pedra. Já não temos mais aquele coração endurecido, Senhor. Já não temos mais. O Senhor nos deu um coração de carne. O Senhor nos deu um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado, um coração inspirado pelo Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esse novo coração, porque não pertencemos mais ao mundo, mas agora nós pertencemos a Ti. E como filhos do Senhor, nós Te louvamos nessa noite, nós adoramos o Teu nome, nós cantamos a Ti, cantamos para o Senhor, nos alegramos diante da Tua presença. Aleluia. Tu és excelso, Tu és supremo, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Senhor, Tu és grande. O Senhor reina para todos sempre. Viva o Senhor para todo sempre. Aleluia. Que o Teu louvor esteja nos nossos lábios. Que o louvor esteja nos nossos lábios por todos os dias da nossa vida. Ó Deus, que cada dia possamos entoar ao Senhor um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Continue, Senhor, ministrando aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, toca-nos profundamente, como até aqui o Senhor tem feito, como até aqui o Senhor tem falado conosco. Continue agora, Senhor, pela Tua poderosa palavra, porque os nossos corações, o nosso coração de carne já está aberto para aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nos ministrar nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, Pai, que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com o pastor. Boa noite, amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus, queridos. Irmãos, é com muito prazer e muita alegria que nós estamos aqui, mais um culto de adoração, para que possamos, ao sair daqui, colocar em prática aquilo que aprendemos, né, irmãos? Se nós viemos aqui só para escutar a Bíblia, ter esse momento de culto, e isso não transformar, ou não se transformar em coisas práticas, nós apenas somos religiosos. E o religioso tem os seus dias contados na igreja, tem os seus dias contados na seara do Senhor. Então, que nós possamos sair daqui hoje, e como nós temos aí no mês de missões, né, queridos, realmente colocar em prática o que nós aprendemos hoje aqui. E hoje vai falar de um assunto, irmãos, que eu considero muito importante, de extrema importância para todos nós. Vamos abrir então as nossas Bíblias, queridos, lá no Evangelho segundo João, o capítulo 7. As irmãs, do versículo 37 ao 39, nós vamos ficar só com esses versículos, porque certamente será impossível nós passarmos desses versículos aqui. Mas é o suficiente para a gente entender o que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesta noite. Evangelho de João, o capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu vou ler e os irmãos acompanham nas suas Bíblias. Diz assim: no último dia, o grande
dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos orar, meus amados irmãos. Pai querido, Pai santo, é uma alegria, uma satisfação, um prazer na alma estarmos aqui na tua casa, chamada casa de oração, casa onde nós podemos colocar, ó Deus, os nossos corações em adoração, em glorificação, podemos, ó Deus, consagrar as nossas finanças no teu altar, ó Deus, contribuir para o teu reino, porque quando fazemos isso, nada mais é e nada menos é, ó Deus, que estamos agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado dia após dia. Pai, muito obrigado, Senhor, por meus irmãos que se fazem presente. Muito obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Que o Senhor toque corações, toque vidas. Nós sabemos, meu Pai, que quando estamos numa transmissão ao vivo, nós não imaginamos aonde essa gravação, aonde essa live pode chegar, porque o Senhor é o Deus que tem um propósito de buscar o perdido, de buscar o desviado, de trazer as pessoas das trevas para a tua maravilhosa luz, ó Deus, e que o Senhor use a nossa igreja, use, Senhor, os meus irmãos, use, Senhor, os instrumentos que o Senhor tem à disposição para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui edificados, municiados, preparados para proclamar as boas novas do teu reino. Mas para isso precisamos, Senhor, carecemos que o Senhor derrame da tua graça, derrame, ó Deus, sobre nós o teu Espírito, que o Senhor, ó Deus, permita que possamos comer o melhor, ó Deus, que o Senhor tem para oferecer. Assim nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Pode se assentar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Irmãos, quando eu estava no seminário, na sexta-feira, nós tínhamos estudos sobre missões. Então, era 2 ou 3 períodos, e era um estudo muito gostoso, muito bom. E o professor, que era pastor, que nos dava as aulas, ele era um homem que buscava sempre levar tudo o que ele falava para uma visão missionária. Ele conseguia fazer isso. Ele, de Gênesis e Apocalipse, ele conseguia enxergar no texto missões, obra missionária. Mas ele tinha uma outra coisa que nos chamava muito a atenção. Sempre quando ele ministrava, nós percebíamos claramente o quanto ele era espiritual no que ele falava. Não foi uma vez e nem 2 vezes que ele terminou a sua aula, porque ficávamos praticamente toda manhã com ele, e eram os últimos períodos, e ele dizia assim: vocês podem se levantar e sair para a rua para chorar um pouco. E nós, e muitos irmãos, se levantavam da cadeira e iam para a rua para chorar, ou para pedir perdão, alguma coisa, porque ele conseguia realmente ir fundo na alma. Mas ele disse assim: queridos, vocês olham para mim e pensam que eu sou
o homem mais perfeito do mundo, mas não é verdade dizer. Eu não sei se vocês sabem, eu sou mestre, faixa preta em karatê. Ele realmente era uma pessoa bem volumosa, muito musculosa. A última vez que eu vi ele, eu fiquei apavorado e assustado. Ele está mais forte ainda. E ele diz assim, não sei se você sabe, no karatê, quem está lutando tem que derrubar o seu adversário com um golpe só. Esse é o objetivo. Esse é o que está realmente pronto para um combate. Ele derruba o seu adversário em um golpe só. Esse é um dilema, diz ele lá, é um dos ensinamentos do karatê. Mas eu sou um homem extremamente nervoso, ansioso. Se eu não tivesse algumas práticas, vocês não me suportariam nessa aula, porque eu sou um cara ranzinza, eu sou um cara que fico me apegando por coisas pequenas. Ele diz, até então eu descobri que eu preciso, todas as manhãs, me levantar bem cedo e me abastecer do Senhor Jesus, ele diz. Então, o homem que vocês estão vendo aqui nessa sala de aula foi um homem que foi abastecido espiritualmente pelo Senhor. Se eu não fizesse isso, vocês certamente não me suportariam. Agora vocês imaginam um homem faixa preta, né, no karatê, com características dessa pessoa violenta. O que seria as loucuras que eu tinha cometido na minha vida e na minha trajetória. Irmãos, esse professor nos ensinou um princípio muito importante, queridos. Por quê, queridos? Porque esse texto vai tratar basicamente disto. Eu acredito que você já deve ter escutado sobre isso, sede da alma. Deve ter ouvido sobre essa expressão. E o que leva uma pessoa a dizer, queridos, eu sinto um vazio enorme dentro de mim. Você já não escutou pessoas dizerem isso, falarem isso? Olha, eu tenho um vazio enorme dentro de mim. Ou você já não se deparou com alguns que têm vontade de fazer as coisas e fazem, mas sempre estão dizendo, parece que está faltando alguma coisa. Eu faço, mas quando eu termino de fazer tudo que eu planejei, parece que está faltando alguma coisa. Aquelas que pegam o cartão de crédito e muitas das vezes têm condições, as que não têm condições, se enterram, né? E saem a comprar, irmãos, tudo o que elas querem. Tudo o que elas acham ou acreditam que precisam. Gastam o que pode e o que não pode. Mas aí quando chegam em casa, elas têm uma sensação, ou até dizem para outra pessoa, parece que faltou alguma coisa. E muitas das vezes, a maioria das coisas nem usa. Doa para outros sem nunca ter usado, porque não precisava. Queridos, não é estranho a gente escutar algumas pessoas que saem com o espírito para se divertir. Nessa noite eu vou curtir, nessa noite eu vou agitar, nessa noite eu vou tomar todas, como diz alguns. Aí elas chegam no lugar e têm uma sensação e dizem assim, eu não deveria estar aqui. Não é lugar para uma pessoa como eu estar. Então, meus amados irmãos, são histórias e mais histórias que pessoas, na verdade, têm uma sede na alma, queridos. E elas não conseguem compreender isso e entender isso.
Alguns, então, enlouquecem e vão para a fama. Outros para as drogas. Outros para uma vida de orgias. Outros vão para o trabalho desenfreado. Tem gente que só vive para trabalhar. Porque eles buscam de um jeito ou de outro tentar saciar a sua alma que geme e que pede e que clama e que chora e quer, mas ele não sabe, ela não sabe o que é. Mas o fato existe e alguns enlouquecem, irmãos. Porque é um versículo bíblico e uma profunda verdade. Um abismo chama outro abismo. Porque a pessoa quer saciar e aí começa com o cigarro. Aí não consegue ter resposta, então parte para a maconha. Aí a maconha não resolve muitas coisas, então vai para a cocaína. E a cocaína não resolve, então eu vou para o crack. E daqui um pouquinho a pessoa está completamente destruída. E aí o vazio continua. Então, irmãos, nesse texto do capítulo 7, se você ainda não leu, e você pode ler na sua casa, você vai perceber que todo o capítulo está tratando de uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos. Só que o capítulo 1, ou o versículo 1 do capítulo 7 de João, está falando do começo da festa, né? E diz o texto que os irmãos de Jesus disseram assim: rapaz, vamos para a festa. Aí Jesus disse: olha, eu não posso ir. Porque os judeus, os líderes, querem me matar. Vocês podem ir, porque todo tempo é o tempo de vocês, mas não é o meu tempo ainda. Ele disse: eu não posso ir porque eu falo da verdade, e porque eu falo a verdade, o mundo me odeia, mas o mundo não odeia vocês. Vocês podem ir. E diz o texto que os irmãos de Jesus vão para a festa, e Jesus não vai. Mas é interessante, irmãos, isso nos chama a atenção. Abra sua Bíblia então em João capítulo 7, versículo 10, no mesmo texto que nós estamos lendo, só que está no final. Olha o que vai dizer o versículo 10 do capítulo 7 de João. Olha o que diz o texto. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em... Estranho esse versículo para nós, irmãos. Estranho. Por quê? Porque Jesus é o ungido. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que sobre ele está a mão do Pai. Jesus, irmãos, ele mesmo diz: se o Pai quiser, ele dá uma ordem e uma legião de anjos me cercam, no mesmo instante. E agora é estranho Jesus ir por uma festa em oculto, irmão. Porque as profecias falavam e diziam que ele estava destinado para a cruz, destinado para o tempo ou para aquilo que ele chegou nessa terra. E agora nós vemos um Jesus indo para uma festa e diz o texto, porque queriam matar ele foi em oculto. Aqui tem um ensinamento para todos nós, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer. Não é porque uma pessoa tem uma promessa de Deus, um propósito de Deus, uma missão de Deus, isso lhe dá o direito de viver imprudentemente, levianamente, mundanamente,
carnalmente. Jesus tinha consciência da sua missão, mas Jesus era uma pessoa extremamente prudente. Ele sabia que os homens queriam matar ele. Então ele foi para a festa, mas ele sabia que ele não poderia aparecer naquele momento na festa, senão poderia morrer antes do tempo. Prudência, meu irmão. Prudência. Não é porque você, ou eu, ou nós, temos a promessa que Deus é conosco todos os dias, e você sabe que aquele caminho, que aquele lugar é perigoso, é cheiro de morte. Aí você bate no peito e diz assim: não, eu sou o protegido. E cita a Bíblia. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem. Mas, irmão, isso é imprudência, irmão. Isso é meninice, isso é criancice. Jesus está nos ensinando isso, que ter promessas, ter um chamado, não nos isenta da prudência. Porque Deus, escuta isso daqui, irmão, isso aqui é muito forte. Deus não livra ninguém que foi para um lugar levianamente. Deus age em favor daqueles que são surpreendidos pela situação. Aí sim. Eu entrei nessa, mas eu não sabia que esse negócio. Eu entrei nessa rua pensando que era uma rua que ia me levar a um lugar, mas me levou para uma boca de fumo. Você não foi lá porque queria. Aí sim, Deus, vendo no nosso coração uma ignorância, então Ele age, Ele nos protege. Mas Deus, irmãos, não tem promessa, irmãos. Deus não tem tempo a perder com quem faz as coisas maliciosamente, malignamente, diabolicamente. Vai pagar o preço, sim. Não é que Deus o abandona, não é isso, não abandona. Só que nós temos que aprender que quando eu faço desta maneira, existe um preço caro. E muito caro. Então Jesus está nos ensinando sobre isso, irmãos. É muito interessante. Você vai perceber que quando vai para o final do texto, e ele foi em oculto, nós falamos sobre isso. Agora abra no versículo 44. Olha o que diz o texto. Olha para você entender que isso realmente é fato e acontece. Olha o que diz no 44. Alguns, agora ele se apresenta, nós vamos falar que momento ele se apresenta na festa. Diz assim, olha o que diz no 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Olha a proteção de Deus. Viu? Agiu com prudência, agora ele apareceu na hora que tem que aparecer, aí Deus disse: ninguém toca em você. Ninguém toca em você. Você viu, irmão? Nós temos que discernir essas coisas, irmão. Nós não queremos confrontar o patrão e não ir para a rua, não tem como, irmão. Eu sou um ungido. O Senhor é do diabo, que a sua família vai queimar no inferno. Irmão, já passa já no setor financeiro que você vai para a rua. Porque você é imprudente, querido. Você não tem discernimento na cabeça. Você provocou a sua demissão, entendeu? E aí você vai para casa, se ajoelha e diz: Deus, estão me perseguindo. Estou com um problema no meu trabalho. Não, querido, você é uma pessoa que está desregulada, precisa de tratamento, você precisa regular seus parafusos, entendeu? Queridos, então o texto começa assim, que nós lemos. Olha só, 37.
no último dia, olha só o texto, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus. Então está dizendo para nós o seguinte, que 6 dias que ele teve na festa, ele não falou nada. Porque a festa aqui é dos tabernáculos, das cabanas, 7 dias. No tempo de Jesus, deram uma esticada, acrescentaram mais um dia, diz que ia até 8 dias, né? Então, se foi 8 dias, ele ficou 7 dias que ele não apareceu. O Adelmo queria entrevistar ele a todo custo, não conseguiu achar o cara. Disse, mas que nem esse homem, tio? E Jesus estava na festa, irmão. Mas ele, no último dia, e por que tem que ser no último dia, irmãos? Porque tudo tem um fundo por detrás. Porque a festa dos tabernáculos, irmãos, ou a festa das cabanas, tinha praticamente, tem 2 interpretações ou 2 significados. Os irmãos sabem muito bem que essa festa aconteceu por ordem de Deus. Deus disse que teria que homenagear e teria que festejar esse dia. Por quê? Porque o povo de Israel passou 40 anos no deserto, vivendo em quê? Em cabanas. Então Deus disse, vocês farão uma festa até morrer, para lembrar os 40 anos que tiveram no deserto. Não se esquecer que a terra prometida hoje teve um preço. Que vocês conquistaram, não foi de graça. Teve sofrimento, pessoas morreram, foram para a batalha. Então, nesses 7 dias, não poderia se dormir nas casas. Tinha que fazer as cabanas ou em cima da casa, porque as casas elas poderiam ser construídas por cima e tinham uma plataforma que poderia usar para algumas coisas, ou fazia uma cabana em cima das casas, ou no pátio, ou na rua, ou no pátio do templo, mas ninguém de Israel poderia dormir em casas de materiais, só em cabanas. E tinha um padrão ainda. Tinha que ser palha, né? E dos lados, tipo folhas, as folhagens, né? Por quê? Porque teria que ver a luz da noite, né? As estrelas, podemos dizer assim, e durante o dia tinha que entrar o sol para dentro da cabana, para que eles entendessem que foi dessa forma que Deus, ou que o povo passou no deserto. Irmãos, tinha um outro significado também, chamado, essa mesma festa, de festa das colheitas. Por quê? Porque, se você não sabe, eu vou lhe dar uma precisão, quanto está acontecendo, e o dia, 15 de outubro está acontecendo essa festa em Israel, em Jerusalém. E quando está acontecendo essa festa, as colheitas, todas praticamente, já tinham sido feitas. Então era a festa mais desejada pelo povo, porque participavam os ricos, os poderosos, os pobres, os escravos, as viúvas. Todas as pessoas tinham acesso para participar e se alegrar. Então era uma festa de muita comida, de muita diversão. Por quê? Porque eles colheram farturas. Então, também simbolizava uma festa agrícola, irmão. Agora, por que tem que ser no último dia que Jesus se levanta para falar o que ele falou? Presta atenção agora aqui. Diz que o povo todo ia para o templo, todos os dias. Os sacerdotes faziam uma volta no altar, celebravam o culto, e todo mundo participava. Mas no último dia, diz que todos os sacerdotes faziam 7 voltas no altar. E um sacerdote
ia à fonte, ao tanque de Siloé, buscava 1 litro de água e derramava sobre o altar, simbolizando o que Moisés teve de experiência de falar com uma rocha e da rocha saía água. E eles pronunciavam o versículo de Isaías, irmãos, 12:3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Diz o texto, e todo mundo concorda com isso, que quando eles derramaram aquelas águas sobre o altar, Jesus então se levanta. E aí ele vai pronunciar estas palavras aqui. É por isso que você vai entender que depois do 39, só continuar a leitura, você vai perceber que os homens querem a cabeça dele. E uns dizem é falso profeta, é o enganador, prende esse cara. Você vai entender porque ele se levanta no meio de uma cerimônia para dizer para todo o povo e para os sacerdotes que aquela água ali, só o que pode fazer é saciar a sede física. Porque você já percebeu que ele está tratando aqui de uma linguagem figurada, né, irmão? E aí Jesus, então, pronuncia, proclama, exclama essas palavras: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque a rocha, como diz o apóstolo Paulo, que saiu água, simbolizava quem? Cristo. O profeta Ageu, na sua profecia, vai dizer que isso ia acontecer dentro do templo. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, mas Jesus vai mais além, irmãos. Jesus não fala só de saciar a sede da alma. Ele vai mais além, ele diz que do seu interior fluirão. Então ele está dizendo que nós não vamos só saciar, nós vamos ser fontes também. Porque bebemos dele, então temos para dar para alguém que está com sede. Ele diz, do seu interior, dizer, do seu ser, da sua alma, do seu coração, fluirão rios de águas vivas. Eu vou dizer para os irmãos que quando eu li isso daqui, Deus me levou para esse texto, não foi para que eu desse muita glória, mas que eu visse a realidade do povo dele, que não tem nada a ver com o que Jesus está falando. Irmãos, o que eu encontro de ministros com o depósito vazio, abatido, depressivo, caído, desanimado, sobe no púlpito todos os domingos com a botija vazia, sem óleo na lamparinha, e está alimentando o povo que com água ou estragada ou não tem água nenhuma. Eu vejo irmãos consumido pelo desespero, pelo medo, pela preocupação, agitados, e irmãos que, se você colocar do lado de alguém que não conhece a Cristo, você passa vergonha, irmão, você passa vergonha.
opressores, que quando abrem a boca é só para murmurar, reclamar, apontar o dedo, criticar, não sai nada de fonte, não sai nada de rio, não sai nada de vida. Às vezes eu participo das reuniões de oração, irmão, me dá pena. Eu disse, o que está acontecendo, Senhor? Então, quando eu olho para esse texto, irmãos, que é uma promessa do Senhor Jesus, é uma promessa dele, é uma promessa que ele está dando, irmão, dizendo para todos, diz que todos, olha, ele diz, olha, se alguém tem sede, diz, se alguém realmente quer saciar a sua alma, venha a mim, diz. Mas não basta vir só a mim, tem que beber. O que é beber? Experiência, tem que ter a experiência. Olha o copo d'água daqui, irmão. Se eu ficar em volta dele, olho, tá bonito, tá limpo, tá legal. Ó, mexe, faz. E eu saio assim, eu continuo com sede, porque eu tenho que beber. Eu tenho que experimentar. Eu tenho que sentir. Não sei se você sabe, irmão, isso aí é coisa de especialista. Diz que um ser humano consegue ficar semanas sem comer alimento sólido, mas ele não sobrevive de 3 a 5 dias sem beber água. E diz os especialistas que o certo é beber de 2 a 2,5 litros de água por dia, para que você seja uma pessoa saudável, para que muitas doenças que você talvez até tenha, é por falta de água só. Então, queridos, quando eu olhei para isso daqui, eu disse, Senhor, meu Deus, então aonde está a resposta, Senhor? Que tem muita gente, Senhor, que diz que te ama, que te serve, mas quando abre a boca, não sai nada. Só sai morte, não sai vida. Aí, queridos, Jesus só não escreveu isso como ele nos deixou os princípios para isto acontecer. E eu achei fantástico isso aí, irmãos. E é isso que eu quero ir com os irmãos até o final dessa mensagem. 3 princípios que saciam a sede da alma de uma pessoa. O grande problema é que nós ficamos só na parte que nos agrada e fechamos os olhos para as demais, irmãos. Mas Jesus aqui, ele fala de maneira completa. E aí você vai entender por que algumas pessoas começam bem e terminam mal. Por que algumas pessoas fazem algumas coisas, mas não aparece o fruto? Não aparece vida? Porque está em cima de um tripé, irmão. É isso que eu fui compreender e entender nesse texto. Primeira coisa que é importante nós olharmos e percebermmos no texto, e ele é bem claro, ele é bem objetivo, ele é bem direto, que crê no Senhor Jesus. Esse é o primeiro princípio, porque ele começa assim, ó. Ele fala aquela introdução sobre no último dia, vende a mim. Aí ele diz assim, ó, 38. Quem crê em mim. Quem crê em mim, ele diz assim, olha, o beber a água, o saber que eu sou água, para que você beba isso, é você crer em mim. E irmãos, não tem como, irmãos. Nós somos salvos pela graça, mas o veículo que Deus usou é chamado de fé no Senhor Jesus. Então nós temos que
crê, irmãos. Você quer ver um exemplo de alguém nas Escrituras que tem um problema de um vazio, de uma sequidão na alma, e Jesus tem um encontro com ela? João 4, a mulher samaritana. O texto é claro. Eu vou só dar uma introdução para os irmãos tentar entender, nós vamos ler o versículo depois, que ele está falando claro sobre esse assunto. Jesus conversa com ela, e a adoração, é aquilo vai, adora aqui, adora lá, e tem que ser os verdadeiros adoradores. Aí a conversa vai para lá, vai para cá, e Jesus diz assim, então chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Opa, começou com uma verdade. Já teve, irmãos, ela foi casada, o texto está dizendo, ela não era prostituta, ela foi casada 5. Essa mulher tentou encontrar nos homens, tentar saciar a sede da sua alma. 5 casamentos, irmãos. E diz o texto que separou dos 5. E Jesus vai mais além. E o homem que tu está contigo hoje, ou que tu está com ele, não é teu marido. Agora o que ela fez? Já que o casamento não resolve, vou me amigar então. Vou arrumar um homem na rua. Que já que casando não resolve a situação, eu vou então me largar. E aí ela toma um susto. Porque Jesus está dizendo o seguinte, o que a tua alma anseia, só eu tenho. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí. João capítulo 4. João capítulo 4. Se Jesus não está falando exatamente sobre esse texto. João capítulo 4. E o versículo 13 e 14. Jesus pede a água, que os irmãos sabem, do poço, né? Chamado o poço de Jericó, ou de Jacó, melhor dizendo. E aí então ele começa a mostrar para ela onde ela tem que beber. João capítulo 4 e versículo 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse, mulher, o que você precisa é beber na fonte certa. E eu sou a fonte. Abra sua Bíblia. João, um pouco mais para frente, capítulo 6. João, capítulo 6. E o versículo 35. João, capítulo 6, não é só para a mulher samaritana, é para todos nós, irmãos. João, capítulo 6, o versículo 35. Olha o que ele vai dizer agora. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Crê em mim, diz ele, jamais, nunca mais terá sede. Nunca mais. Irmãos amados, nós precisamos, irmãos, crer de
verdade no Senhor Jesus. Crê de coração no Senhor Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia, mais um texto para você ver que o negócio é sério. Apocalipse. Esse daqui, até um bebê consegue achar. Apocalipse, capítulo 21. E versículo 6. Jesus falando para João. Apocalipse 21 e o versículo 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É de graça, meu irmão, mas tem que crer. Irmãos, só que Jesus não para por aí, meus queridos. Aí é que o nosso problema. Nós dizemos assim: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Mas por que tu não consegue dormir, meu irmão e minha irmã, se tu crê em Jesus? Por que a tua boca é uma sepultura em vez de ser um rio de água viva? Porque só crer, irmãos, é um dos pilares. Jesus vai mais além, é só você continuar o texto. Ele diz assim, olha só, João 7:38. Quem crê em mim, o que ele vai acrescentar agora? Como diz a Escritura. Jesus falou e depois ele puxou o que, irmãos? Alimenta-se da palavra de Deus. Se você já leu os evangelhos, acredito que você já tenha lido, você vai perceber que constantemente Jesus cita as Escrituras. E por que Jesus cita as Escrituras, irmãos? Porque ele recebeu, um anjo veio do céu e enfiou na cabeça dele isso? Não, irmãos, porque ele se alimentava. Você vai ver que ele está na sinagoga lendo as Escrituras, ele está sempre ensinando as Escrituras, porque ele se alimentava diariamente. E da onde Jesus tirou esse texto, irmãos, que ele está citando aqui, das Escrituras? Abra sua Bíblia lá em Isaías 44. O profeta messiânico, nada mais, nada menos que o profeta messiânico que fala de Jesus a todo instante, vai nos trazer esta palavra do Senhor Jesus. Isaías 44 e o versículo 3. Foi daqui que Jesus tirou esse texto, irmão. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 44, 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Promessa. Aonde que está a promessa? Na Bíblia, irmão. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é fonte. Como diz o autor aos Hebreus, que os irmãos devem já ter lido muitas das vezes, Hebreus 4:12, que diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você lê, quando você medita, quando você busca na palavra de Deus, você está se enchendo de vida. Porque Jesus diz: examinai as Escrituras, porque ela
testificam de mim. Você entendeu? Então, crer, irmãos, é óbvio que é o primeiro pilar. Mas você tem que entender que Jesus diz, olha, mas isso está na Bíblia. Eu não tirei da minha cabeça do nada. Irmão, Jesus venceu o diabo com o quê, irmão? Repreendendo o demônio? Não, está escrito. O diabo vem com aquele argumento fajunta. Está escrito, Satanás. E o diabo não aguenta. Quando tu começa a falar das escrituras, o diabo não aguenta. A palavra é fonte, irmãos. Queridos, você precisa ter um exercício devocional, meu amado irmão. Como é que você quer estar cheio, com a sua alma transbordante, jorrando para a vida eterna, se você não consegue ler 5 minutos da Escritura no dia, meu irmão? Que isso, querido? Vai trocar essa tua televisão por uma leitura da palavra, meu irmão? Vai abandonar o Facebook, minha irmã? O WhatsApp, vai ler a Bíblia? Por isso que você está morta. Por isso que está seca. Por isso tem uma cara de depressão, porque não bebe da fonte. A irmã leu aqui, querido, você não percebeu que ela leu isso? Abra no Salmo 1, já está dizendo isso. Abra o Salmo 1 para você ver. Salmo no meio da Bíblia. Se você não souber onde está o Salmo 1, aí a coisa está feia, realmente. Aí a coisa, no meio da Bíblia você vai encontrar o Salmo. Salmo 1. Olha o que o autor vai ensinar para nós. Eu vou só ler o versículo 2 e um pouquinho do versículo 3, porque o nosso horário não para e nós temos que correr. Olha o que diz o texto, irmão. Salmo 1. Olha só o que ele vai dizer. Salmo 1, versículo 2 e a parte 3, só a A. Diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que vai acontecer com ele. Ele é. Aí ele é do nada? Não, porque ele medita. Porque ele vai na fonte. Então ele se torna. Ele não vai ser, diz, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. De águas. Por quê? Porque ele se alimenta de dia e de noite. Então, irmão, precisa você ler e meditar. Jesus está nos ensinando isso. Crer é o primeiro passo. Agora você precisa se alimentar. É ridículo quando você fala uma coisa das Escrituras para alguém antigo na fé, ela diz, isso está escrito, está na Bíblia isso, mas como? Como não sabe que está na Bíblia? Para quem está chegando hoje, tudo bem, a gente até tolera. Mas agora, como você não sabe que está na Bíblia isso? E eu quero então encerrar, queridos, porque o texto está dizendo isso. Receber o selo e o derramamento do Espírito. Porque Jesus continua, né, irmãos? Ele diz, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que vai dizer o 39. Por isso que é figurado, né, o que ele está falando. Isto ele disse com respeito ao Espírito. Isso ele está falando porque até então não tinha vindo o Espírito, porque ele não subiu ao Pai. E quando ele subiu ao Pai, então desceu quem? O Espírito Santo. Meu amado irmão e minha amada irmã, selo está dizendo que você está cadastrada.
registrada, tem o carimbo, foi comprado com o sangue de Jesus, e você é filho. Você é filho. Só que alguns irmãos não entendem que o apóstolo Paulo diz e ensinou e falou para a igreja que nós não podemos apagar o Espírito. Foi colocado dentro de você uma chama, querido, você sabia disso? Como é que você aumenta uma chama? Colocando nela mais combustível. Ou lenha, ou gasolina, ou álcool. Paulo diz, não entristeceis o Espírito. Mas é interessante que o mesmo apóstolo também fala o contrário. Abra sua Bíblia em Efésios, o capítulo 5, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, eu acredito que você já deve ter lido sobre isso. Efésios, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo 18. Paulo diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmão, tinha um amado irmão formado em administração, aquele homem sempre trabalhou nas multinacionais, ele teve uma formação e sempre trabalhou nas empresas mais respeitadas, era um homem muito bem sucedido. Nós éramos muito próximos assim, né? E ele, um dia sentado, nós estávamos num restaurante, me levou para um restaurante árabe, eu nunca tinha ido, um restaurante árabe. A gente até nem... Pobre é triste, né? Come umas comidas muito cheias de frescura, dá até problema aí depois, né? Mas ele me levou lá num restaurante cheio de frescurada de árabe. Aí nós sentados ali, conversando, comendo, ele disse assim, João, toda fonte, disse ele, que só sai e nada entra, um dia se esgota. Isso é um termo administrativo, financeiro, mas se aplica para tudo na vida. Meu amado irmão, se você não receber o derramamento, o buscar e encher do Espírito, você está sempre com o combustível na reserva ou faltando. Sempre no vermelho. Então, irmãos, e aí vem uma pergunta, como é que eu me encho do Espírito? Como é que eu consigo fazer isso? Irmãos, eu não encontrei na Bíblia uma maneira tão fácil e tão simples de fazer isso. Oração. Ninguém se enche do Espírito não dedicando tempo e busca ao Senhor. Tempo, irmão. Ficar na presença do Senhor. Orando, falando com Ele, abrindo o teu entendimento. E a chama que já está dentro de você começa a sair para fora. Você quer ver um texto, irmãos, claro e tradicional sobre isso? Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Abra aí para a gente encerrar, porque o nosso horário já se terminou. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 31.
Atos dos Apóstolos, o capítulo 4 e o versículo 31. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4 e o versículo 31. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha o que diz o texto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí vem o resto do que vai acontecer. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando nós somos muito, irmãos, acovardados para anunciar a palavra, porque está faltando o tripé. Só crer, você vira um supersticioso, meu irmão e minha irmã. Aí eu creio. A boca está acreditando no diabo. Como disse o apóstolo João, crê em Deus até o diabo crê. Não resolve. Só crer não resolve. Precisa ter baseamento bíblico. A única regra de fé e prática da igreja presbiteriana não é o crer, irmão, é a escritura sagrada. Tem que ter base, tem que se alimentar, Queridos, tu não precisa saber de muita coisa, mas tu tem que saber algumas coisas fundamentais da palavra de Deus. Senão você é um religioso, você não sabe nada sobre Jesus. Tem que se alimentar, leia 5, 10, 15, 20, se puder, leia o dia inteiro a Bíblia. Se puder, se não puder, leia o tempo que for. Mas leia diariamente, é comida espiritual, meu irmão. Se você não comer, você vai morrer, é fato. Agora, queridos, você precisa, meu amado, orar. Eu não tenho tempo, pastor, mas como é que você tem tempo para assistir filmes 5, 6 horas? Como é que você tem tempo? E só besteira, isso que é pior. Só besteira. É série, é novela, é não sei o quê, só besteira, que quando termina a pessoa fica mais abobada. Como não tem tempo? Tem tempo sim. Então, querido, meu amado irmão, Jesus disse que nessa situação, rios, você vai virar uma fonte de água viva. A fonte que está nele vai encher você e seria como ele mesmo anunciando e falando: vida, vida, vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, mas vida. Só vida. Então, meu amado irmão, vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Saia hoje daqui, queridos. Eu me lembro que um dia eu preguei uma mensagem e a minha cunhada, eu me lembro que ela disse assim, pastor, fazia tempo que ela não me escutava até pregando. Ela dizia: pastor, aquela mensagem não me fez dormir aquela noite, pastor. Passei a noite inteira lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, toda noite, porque eu tive que pedir perdão para Deus, porque eu não estava firmado nesses 3 pilares. Você tem que estar firmado nesses 3 pilares, irmão. Aí quando você nem precisa abrir a boca, quando você olhar para uma pessoa, ela disse: rapaz, que é isso, cara? Que isso? Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui nessa noite, agradecidos ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos entender esta palavra na essência e no poder do Senhor. Deus, nós queremos renovar a nossa vida de fé em Ti, meu Pai. O Senhor mesmo disse que aquele que crê
tudo é possível àquele que crê. E nós queremos, ó Deus, levantar todas as manhãs crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos, ó Deus. Queremos, ó Deus, todas as manhãs nos alimentar da Tua palavra, que nos lava, que nos limpa, que nos sacia, que nos faz pessoas sábias. A Tua palavra nos torna homens e mulheres prontos para toda boa obra, como diz o apóstolo Paulo. E nós queremos ter uma vida de oração, Senhor, não calculando o horário, mas buscando o Senhor de todo o nosso coração. E que o Senhor venha nos encher da água viva, Senhor. Que possamos ser canais de bênçãos. Que venhamos, ó Deus, refletir a imagem, meu Pai, do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, dos meus irmãos, porque nós somos falhos, ó Deus. Nós somos miseráveis. Nós Te conhecemos, mas negligenciamos a Tua palavra e as Tuas verdades, ó Deus. Ó Deus, que o amor maravilhoso do Pai, a graça manifestada através do Filho e o poder e as consolações meus irmãos, do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Irmãos, as irmãs vão cantar, encerrando esse culto. Dê um soquinho no seu irmão, uma cotovelada, e vamos nessa fé em nome de Jesus. Existe um rei